Já falavam que Jesus ia voltar? Mas Jesus não voltou. Jesus ainda não voltou. Quando eu tomei a decisão de fazer o teológico, eu fui abordado então por um dos líderes da igreja e eles me disseram o seguinte: olha, Paulo, para que você ir fazer teologia? Jesus está voltando, não vai dar tempo de você concluir o curso de teologia e Jesus vai voltar. Você vai perder seu tempo. Mas Jesus não voltou. Eu me formei, passei pela ordenação, já tem alguns anos de ministério e Jesus não voltou. Por que digo eu? Porque digo que é potencialmente prejudicial espiritualmente falando a questão da decepção. Por quê? Depois de você ouvir uma promessa uma vez, duas vezes, três vezes, e elas não serem cumpridas, qual é normalmente a atitude nossa com relação àquele que prometeu? Oi? Sim, mas como é que nós reagimos? Eu prometo para vocês uma, duas, três vezes e não cumpro. Como é que vocês vão reagir da próxima vez que eu prometer? Não vão acreditar. Então, ou seja, a credibilidade, ela acaba migrando para um outro aspecto da falta de crença. Entende? É isso que normalmente acontece. Se você então passa a descrer, aí você entra num outro processo. E você então começa a dizer: afinal de contas, devo eu acreditar ou não acreditar? Não acreditar, você começa a ter dúvidas se você está no caminho certo. E você então entra num processo de degradação. Um sentimento de culpa toma conta de nós. Vamos ler o texto bíblico. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós temos a história que fala então de um servo do Senhor, e eu vou usar o termo Sara e Abraão para ficar mais fácil, para se tornar mais fácil, para a gente ir considerando que posteriormente o nome dele foi mudado. Gênesis capítulo 12, vocês não fechem a Bíblia, por favor, nós vamos ler os dois textos a mais à frente. Gênesis capítulo 12, e aí nós vamos ler então a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Perfeito. Aqui nós vemos então o chamado de Deus para Abraão e sua esposa Sara, o jovem casal. Ele possuía 75 anos, a esposa 65 anos, e eles receberam um convite para que saíssem da terra da parentela para uma terra que Deus iria mostrar. E aqui nós vemos algo interessante, porque eles saíram não porque estavam dando um mergulho no escuro. Não era isso, não era um salto no escuro, porque a realidade é que Abraão e Sara conheciam esse Deus que estava prometendo, e por isso eles saíram. Saíram porque eles sabiam muito bem que Deus tinha algo especial para eles. Eles não conheciam a terra, mas conheciam o Deus que iria conduzi-los até a terra. E isso é importante lembrar. Estava saindo de lá, Deus estava tirando-os de lá, por quê? Porque também estavam no meio da idolatria. Estava levando para que pudesse protegê-los e também que pudesse ser então um tronco de uma grande nação. E Deus falou assim: olha, parti de ti o quê? Uma grande nação. No verso 7, você encontra Deus aparecendo a Abraão. Olha só o que faz Deus ao encontrar com Abraão. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Observe uma coisa interessante, que nós vamos notar aí, que agora Deus faz uma promessa para ele. Diz: olha, vocês podem ir, porque eu vou fazer de vocês uma grande nação. E ele já viu embutido nesta mensagem aí algo que ele acalentava dentro da alma. O que era? Ter uma família, ser pai de uma grande nação. E ele falou assim: será que ficou bem entendido isso? Tempos mais tarde Deus aparece a Abraão e fala assim: olha,
farei de ti uma grande nação e a tua semente. Aí ele diz, a tua semente, ele estava prometendo que seria filho, que seria alguém que seria gerado dele. Ele falou assim, meu pai, olha só a promessa de Deus, esse Deus que eu confio, esse Deus que eu acredito, ele está dizendo que eu vou ter o quê? Descendentes. E é isso que ficou dentro da alma desse homem. E Deus não falha, irmãos. Deus não falha. Tem dúvida você disso? Tem dúvida? Tem alguém que tem dúvida? Quantos creem? Então, deixa eu ver que Deus não falha. Então tá bem, tá ótimo. Também para Abraão foi diferente. Deus não falha, vão continuar nesse caminho. Deus é poderoso, então tudo bem. Continuou então Abraão confiando na promessa de Deus de que faria dele uma grande nação e isso seria da sua própria semente. Pois bem, Abraão então ficou muito feliz com tudo isso. Mas ele estava então agora às portas de uma nova terra, perto do Egito. E aí então ele chega diante de povos, tribos extremamente organizadas politicamente, economicamente, militarmente, todas elas organizadas. E Abraão não teve medo, não teve nenhum receio com relação a isso. Não era essa a preocupação dele. Agora imagine, era um homem que entendia que, como a cultura de sua época, que ter filhos era sinal o quê? Da bênção de Deus. E ele aos 75 anos não possuía filho, nem a sua esposa aos 75. Mas Deus disse que ele teria o quê? Filhos. E ele fala assim, olha, Deus nos dando um filho vai ser o sinal da bênção confirmada sobre nossa vida. Vai ser a confirmação de que ele não falha. E o tempo passou, e Deus, percebendo que ele estava com essa dificuldade, olhando as nações bem organizadas, novamente o Senhor aparece a Abraão. Capítulo 13, e aí você olha então o verso 14 e o verso 15. Olha só como é que Deus faz com esse homem. Ele disse o Senhor a Abraão, capítulo 13, verso 14, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém? Olha só como que Deus é bondoso. Ele viu que ele não precisava dessa bênção. Sabe, algo que ele precisava. E ele estava olhando todas aquelas nações organizadas. Deus assim, não se preocupe, porque está vendo tudo isso aí, todos esses povos organizados, está vendo isso tudo aí? Não te preocupe, porque eu vou dar a você e a tua semente tudo isso aí. Não se preocupe. E ele novamente, olha que bom, a promessa está aí de pé. Está valendo ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Podemos imaginar uma conversa franca, sincera com Deus e ele agradecido pela promessa. Mas o tempo passou. O tempo passou e então Abraão, ele começou a perceber que a promessa não se cumpria. Sabe, ele dormia, quem sabe o travesseiro parecia duro, porque o sono não chegava, e ele anelava ter um filho. Ele esperava por essa bênção. E o cuidado de Deus deveria ser sobre ele, porque ele deixou a terra. Ele disse, Senhor, eu abandonei tudo. E o tempo passou. E aí nós observamos o seguinte, que aproximadamente, olha só, está namorando, cadê? Olha só, está namorando e aí chega lá o Rubem diz, porque, olha, eu gosto muito de você, eu amo você. Daqui a 10 anos a gente vai ficar noivos. O que vocês acham da ideia? Legal? Estão namorando, né? Olha, meu bem, a gente é muito feliz. Muito obrigado. Deus me deu uma esposa especial e é você. Não podia ser outra. Daqui a 10 anos nós vamos sair para poder comemorar, então, por essa festa aí. Difícil esperar, não é? Pois então, 10 anos havia se passado desde que Deus fez a promessa de dar uma semente a ele. 10 anos se passou. O capítulo 14, nós atravessamos o capítulo 14 e vamos até o capítulo 15. Aí nós observamos uma crise. Depois de 10 anos, irmãos,
dormindo e acordando e esperando a promessa, ela não aparece. Imagine o sofrimento desse homem. Põe-se no lugar dele. O capítulo 15 deixa em evidência isso. O capítulo 15, o verso 2 diz assim: 15, o verso 2: Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é Damasceno de Ezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. O verso 4 diz assim: Abraão, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sai.